Oi gente, eu sou o Benê e esse é o que tem pra hoje. No episódio de hoje, eu vou ensinar pra vocês algumas receitas para receberem os amigos em casa. E agora é a vez do arroz de pato. Eu escolhi fazer o pato inteiro hoje, que eu acho que a gente consegue ter um aproveitamento muito melhor e acaba sendo mais econômico. O dorso a gente vai fazer um caldo base. As partes como coxa, sobrecoxa, coxinha da asa, asinha e o próprio pescoço, a gente vai cozinhar eles para conseguir desfiar. E o magrezinho, a gente vai fazer a finalização do nosso prato. Eu gosto sempre de fazer um caldo com água fria, né? Porque a água demora um tempo para esquentar e nesse processo que ela demora para esquentar eu consigo absorver muito mais sabor do que tiver dentro do caldo. Seja a carne do pato, seja um caldo de legumes, a gente consegue ter um aproveitamento e uma absorção de sabor muito maior. A gente vai entrar nosso dorso, assim, tirado todo o excesso de gordura, cebola cortada grosseiramente mesmo, é um caldo, lourinho, alho. Eu gosto muito de usar pimentas em caldo, pimentas mais aromáticas, só que eu não quebro elas, eu uso o grão inteiro, porque elas desenvolvem um perfil de sabor muito legal também, trazendo um pouquinho de picância, um pouco de aroma num caldo. Então a gente usa a pimenta da Jamaica, que é bem aromática também. E aí é só ligar. O fogo sempre baixo, porque a gente quer ter extração de sabor aqui, a gente quer aproveitar todo esse dorso. Enquanto o nosso caldo cozinha, eu vou fazer a salmoura das outras partes do pato. Lembrando vocês, aqui eu tenho as coxas e sobrecoxas do pato, eu tenho a asinha e o pescoço, tá? Para isso aqui a gente vai usar pimenta dedo de moça e pimenta de cheiro, cortadas grosseiramente, tá? Cebola branca, alho poró, alho laminado, um pauzinho de canela para dar uma aromatizada e as nossas pimentas, tá? Pimenta do reino em grão. E um pouquinho de pimenta da Jamaica. Se tiver alguma erva aromática de sua preferência, também pode usar, que a gente vai usar um pouquinho de tomilho. Quando eu faço assim o pato, eu sempre gosto de fazer uma salmoura, como a gente vai cozinhar isso por muito tempo, é legal que a carne ela absorva bastante o sal. Eu uso 8% de sal de acordo com a quantidade de água. 1 litro de água, 80 gramas de sal. O importante dessa salmoura é que ela fique um tempo em contato com a carne do pato. Então eu recomendo umas 12 horas, que é um tempo legal, que ela puxa bastante sal, deixa um sabor bem mais equilibrado, assim. Eu gosto sempre de fazer isso no dia anterior, que eu vou receber meus amigos. Então eu vou com elas pra geladeira. A gente já tinha uma salmoura pronta aqui, que ficaram as 12 horas. Eu gosto sempre de separar as partes do pato aqui para depois a gente coar esses legumes que a gente vai usar para a base do nosso caldo do arroz. E agora a gente coa essa salmoura. Bom, agora a gente vai partir para o nosso caldo, que é a base do arroz, tá? Eu gosto de selar pouco o pato porque ele nos envolve muito o perfil de caramelização. Como eu tô usando muita coisa aromática, pimenta da Jamaica, alho poró, pimenta de cheiro, eu quero que esse sabor sobressaia. Então, assim, eu não vou tostar muito o pato, tá? Começamos aqui um fiozinho de azeite. Com a panela não muito quente, já pode entrar os patinhos. Dá um momento de atenção, de ficar perto do prato agora, só para ele dar um início de cocção. A gente já pode entrar no nosso caldo. E agora selar os legumes que a gente coou da salmoura. Com os legumes a mesma coisa, a gente evita a caramelização, é só até eles perderem um pouquinho de textura, porque nós queremos aproveitar todos os sabores que a gente acrescentou. Canela, pimenta da Jamaica, pimenta do reino, pimenta de cheiro. Os legumes já perderam um pouquinho de textura, nota-se que eles já têm um pouquinho mais de transparência, podemos também colocar eles no nosso caldo. Dependendo muito do tamanho da sua panela, da largura, da potência do seu fogo, vai de umas 2 a 4 horas. E agora vamos desfiar nosso pato. Vou tirar o patinho aqui, que já está no ponto de desfiar. E esse caldo eu vou coar, que é o caldo base do nosso arroz. Com a mão mesmo, ou se preferir com o auxílio de um garfo, eu destaco a pele. A ideia aqui é que não se desfie muito o pato e ele fique muito desfiado. A ideia é ter lascas de pato aqui. Tudo que você não conseguir morder não pode fazer parte do prato. Eu começo o arroz com uma base que é conhecida como sofrito. Panela não muito quente, eu entro o pimentão. O pimentão já perdeu um pouquinho de textura, agora eu entro com a cebola. A cebola começou a ficar um pouquinho transparente, pode entrar o alho.
Agora eu vou entrar o pato desfiado. Provou seu pato, viu que ainda falta um pouquinho de sal, agora é hora de corrigir. Depois que eu entrei o pato, um pouquinho de manteiga e agora eu entro o arroz. Eu sempre faço o cálculo de arroz de 90 gramas por pessoa, tá? Isso depende de quantas pessoas você vai receber, da fome dos seus amigos. Com um grão um pouquinho já selado, dá pra ver que ele já muda um pouco o aspecto, ele fica um pouquinho mais esbranquiçado. Eu entro o caldo já quente. Se eu entrar com um caldo frio aqui, ele vai demorar para ferver o caldo e isso o arroz já vai ganhando ponto, que é o que eu não quero. Eu quero poder ter o controle do ponto desde o começo. Então você entrou o caldo, viu que tá, tipo, não tá borbulhando legal, aumenta o fogo até ele ter essas bolhas mais firmes assim, e aí a gente consegue controlar o ponto do arroz. Enquanto o arroz cozinha, vou dar sequência no magret de pato. Pro magret, eu tempero ele com sal de todos os lados. Agora também uma pimentinha em todos os lados do pato. Uma frigideira não muito quente, eu coloco um pouquinho só de azeite. É só para garantir que não vai grudar nem nada. E nela já um pouco fria, eu entro o magret. Porque eu quero que ele solte essa gordura e depois ele começa a fritar. Nosso caldo já chegou na altura do arroz. Agora eu entro as vagens, que já estão previamente branqueadas. O que é o branquear? É passar ele numa água quente com sal, que é legal que ela absorve já bastante sal. E depois numa água fria com gelo. Só para ela ganhar essa coloração e já começar a perder um pouco de textura. Magret já selados, a parte da gordura. E agora esse processo é muito rápido. Eu vou acrescentar mais um perfil de gordura, que é a manteiga. Um alhinho écrasé, que nada mais é que um alho amassado. E uns raminhos de tomilho. Esse método é chamado de al rosé e com essa gordura eu vou banhando os magrets de pato. Com o nosso arroz pronto, já podemos desligar a panela e é legal que ele descanse uns minutinhos. Eu sempre tiro ele uns 2 minutinhos antes de ficar no ponto, então dá pra perceber na mordida. Quando ele tá com o miolo um pouquinho duro ainda, eu desligo a panela e deixo ele terminar de cozinhar nesse calor residual. Nosso magret também precisa de um descanso. Já descansado o arroz e o magret, eu vou cortar. Eu gosto sempre de cortar ele numa espessura um pouco mais fina, porque a ideia desse prato, dessa recepção, é que os amigos comam em pé ou com um talher só. Então eu gosto sempre de cortar na medida de uma colher ou de uma bocada. Lembrando sempre da importância do ponto mais rosadinho, e aí ele fica numa textura legal para se comer. Bora provar o nosso prato. É realmente muito bom esse ponto do magret, porque ele dissolve na boca, né? E esse é o nosso arroz de pato. Obrigado pela sua companhia. Me conta aí nos comentários o que vocês acharam e até a próxima.